Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a hipercolesterolemia. Então, o que seria a hipercolesterolemia? É quando a gente tem aumento dos níveis séricos de colesterol. Então, qual que é o grande problema da hipercolesterolemia? É o aumento do risco cardiovascular. Então, o aumento dos níveis séricos de colesterol se relaciona à doença cardiovascular, tanto doença cardiovascular, infarto, síndromes coronarianas, como doença cerebrovascular, AVC. Então, um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular é o aumento dos níveis de colesterol, principalmente do LDL, que é a lipoproteína mais aterogênica, principalmente quando o LDL ele é pequeno, denso e oxidado. A gente tem a hipercolesterolemia primária e secundária, ou seja, a hipercolesterolemia ela pode ser classificada em primária e secundária. A hipercolesterolemia primária é aquela geralmente de origem genética, em que a gente pesquisa às vezes causas que poderiam justificar o aumento do colesterol, mas não encontra. Geralmente ela tem relação familiar. E a secundária é quando a gente tem uma condição que leva ao aumento do colesterol. Então a gente pode ter uma doença, então por exemplo, uma síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica é que causou o aumento do colesterol. A gente pode ter um paciente com estilo de vida inadequado, o estilo de vida levou ao aumento do colesterol. E alguns medicamentos também podem estar relacionados ao aumento do colesterol. Então a primária geralmente é causa genética, que a gente não encontra nenhuma causa para justificar o aumento do colesterol. E a hipercolesterolemia secundária é quando a gente tem uma condição que justifica o aumento do colesterol. Dentre as hipercolesterolemias primárias, nós temos a hipercolesterolemia familiar, que é uma importante causa de hipercolesterolemia primária. A gente tem basicamente 3 mutações que podem levar ao aparecimento da hipercolesterolemia familiar. A gente tem mutações no gene do receptor do LDL. Então, lá no fígado, a gente tem receptores de LDL e esses receptores, eles captam o LDL que está circulando no sangue e internalizam esse LDL para o hepatócito poder usar esse colesterol. Nós podemos ter então essa mutação no gene do receptor do LDL. Nós podemos ter aumento da função de uma proteína, que é a PCSK9. Qual é a função dessa proteína? Essa proteína ela leva à degradação dos receptores de LDL no fígado. Ora, se eu acabei de falar que o receptor de LDL no fígado, ele capta e coloca no meio intracelular o LDL, se eu tiver menor quantidade de receptores de LDL, menos LDL vai ser captado do plasma, ou seja, eu vou ter mais LDL circulando. Então a PCSK9, ela degrada o receptor, então aumentando os níveis de LDL. E eu posso ter também mutações do gene da apolipoproteína B100, que é um importante componente do colesterol. E aí a mutação no gene da ApoB100 vai levar a uma deficiência dessa apolipoproteína. Então seriam as 3 principais mutações relacionadas, alterações genéticas relacionadas à hipercolesterolemia familiar. Ela é uma doença autossômica dominante, em que a gente tem geralmente aumento importante dos níveis de LDL desde o nascimento. E é uma doença que se relaciona à doença aterosclerótica precoce. Então há casos, por exemplo, relatados de crianças que tiveram infarto por causa da hipercolesterolemia familiar. Ao exame físico é clássico o achado de xantomas tendinosos, xantelasmas e arco corneano. Então, hipercolesterolemia familiar é uma causa genética de aumento de colesterol, é uma doença autossômica dominante e a gente tem um aumento do LDL desde o nascimento e aterosclerose precoce. No exame físico, xantomas, xantelasmas e arco corneano. Uma outra hipercolesterolemia primária é a hiperlipidemia familiar combinada,
Nesses casos, a gente pode ter pacientes que se apresentam com uma hipercolesterolemia isolada, outros que se apresentam com uma hipertrigliceridemia isolada e alguns pacientes que apresentam uma combinação de hipercolesterolemia com hipertrigliceridemia. Então, na hiperlipidemia familiar combinada, a gente pode ter pacientes com só aumento de colesterol, outros só com aumento do triglicerídeos e outros só com aumento, com a combinação de colesterol alto e triglicerídeo alto. Geralmente ela se manifesta mais na idade adulta, diferente da hipercolesterolemia familiar, e nesse caso a gente tem um aumento da produção da ApoB. Então, para a gente às vezes fazer o diagnóstico da hiperlipidemia familiar combinada, ou às vezes até para fazer o diagnóstico diferencial entre hiperlipidemia familiar combinada e hipercolesterolemia familiar, a gente pode fazer, solicitar a dosagem da ApoB. Na hiperlipidemia familiar combinada, a gente tem um aumento da ApoB. E aí a gente vai ter uma relação LDL-ApoB menor que 1,2. Isso reforça o diagnóstico da hiperlipidemia familiar combinada. Então seria uma forma da gente tentar diferenciar a hipercolesterolemia familiar da hiperlipidemia familiar combinada. A gente tem a hiperapo-beta-lipoproteinemia, que também é uma causa de hipercolesterolemia familiar. Ela é considerada uma variante da hiperlipidemia familiar combinada, então nesse caso a gente também tem aumento da ApoB. Então a hiperapolipoproteinemia é uma variante da hiperlipidemia familiar combinada, se caracteriza, assim como a hiperlipidemia familiar combinada, um aumento da produção da ApoB. Geralmente a gente tem uma ApoB maior que 135 mg por decilitro e um LDL menor que 160. Nesses casos a gente pode ter também um aumento do risco cardiovascular precoce. Então, às vezes, paciente jovem, que a gente não esperaria, que ele tivesse um evento cardiovascular, ele tem. E geralmente se relaciona também a obesidade e presença de chantelasmas ao exame físico. A hiperlipidemia familiar combinada, que é a que eu falei anteriormente, ela também pode se relacionar ao aumento do risco cardiovascular precoce. Então, a hiperapolipoproteinemia, ela é uma variante da hiperlipidemia familiar combinada, também se caracteriza por aumento da ApoB, doença cardiovascular precoce, obesidade e chantelasmas. E a gente tem também uma outra causa de hipercolesterolemia primária, que é a hipercolesterolemia poligênica. Nesses casos, a gente vai ter uma história muito importante de hipercolesterolemia, isso vai nos chamar a atenção para esse diagnóstico. Então, quando você tem uma família inteira, todos os pacientes com colesterol muito alto, a gente tem que pensar na hipercolesterolemia poligênica. Ela também se relaciona à doença cardiovascular precoce e geralmente a gente tem só aumento do LDL com triglicerídeo normal. Então, na hipercolesterolemia familiar, isso também acontece. E na hipercolesterolemia poligênica também. Tá? Então, história familiar importante, doença cardiovascular precoce, aumento de LDL com triglicerídeo normal, a gente vai ter que pensar na hipercolesterolemia poligênica. E em alguns casos, isso talvez na prática não é importante, porque o tratamento vai acabar sendo o mesmo, mas às vezes para a gente diferenciar uma da outra só com estudo genético, mas que na maioria das vezes não é necessário. Já as hipercolesterolemias secundárias são causadas então por uma condição que leva ao aumento do colesterol. Então a gente tem várias condições que podem aumentar o colesterol. Então, por exemplo, a obesidade. A obesidade a gente pode encontrar aumento do LDL, aumento do triglicerídeo e como a obesidade ela geralmente se relaciona à resistência à insulina, comumente a gente encontra também redução do HDL. No diabetes mellitus é muito comum a gente encontrar níveis de LDL não tão altos, às vezes até nos mesmos níveis da população em geral. Só que o grande problema do diabetes é que geralmente o LDL do diabético é um LDL menor, mais denso e mais oxidado, ou seja,
mais aterogênico. Então, apesar dos níveis plasmáticos de LDL não estarem muito altos no diabético, o LDL do diabético ele é mais aterogênico, porque ele é menor, mais denso e geralmente oxidado. A síndrome nefrótica é uma outra causa importante de aumento de colesterol. Então, o que a gente tem na síndrome nefrótica? A gente tem uma disfunção glomerular, onde a gente tem uma perda de proteína pelo rim. Essa perda de proteína pelo rim vai levar a uma hipoproteinemia, ou seja, uma redução dos níveis séricos de proteínas. Com isso, o fígado ele tenta responder aumentando a produção de algumas proteínas. Dentre essas proteínas, o fígado produz as lipoproteínas. Então, produz VLDL, LDL. Então, na síndrome nefrótica é muito comum a gente ter, por exemplo, aumento do LDL. Além disso, na síndrome nefrótica a gente tem um comprometimento na degradação dessas lipoproteínas, mas talvez o principal fator determinante é perdeu proteína pelo rim, o fígado aumenta essa produção, aumentando a produção das lipoproteínas. Dentre as doenças hepáticas, a gente tem uma doença que é a cirrose biliar primária, que comumente apresenta níveis muito altos de colesterol. Na cirrose biliar primária, a gente pode também encontrar os xantomas, que são alterações ao exame físico típicos das hipercolesterolemias, principalmente quando o colesterol está acima de 1000. Então, dentre as doenças hepáticas, a cirrose biliar primária, ela se caracteriza por uma hipercolesterolemia. O hipotireoidismo, então no hipotireoidismo a gente tem uma alteração no metabolismo do colesterol, então a gente vai ter uma redução na captação hepática de LDL, então o fígado ele vai captar menos LDL do sangue, esse LDL vai ficar circulando. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma redução dos receptores de LDL no fígado. Então, no hipotireoidismo, eu tenho uma redução do metabolismo, eu tenho uma redução dos receptores de LDL no fígado e o fígado ele vai captar menos LDL que está circulando no sangue. E com isso, eu vou ter um aumento dos níveis de LDL. No hipotireoidismo, eu posso ter também uma hipertrigliceridemia, mas o achado, a dislipidemia clássica do hipotireoidismo é o aumento do LDL. Na insuficiência renal crônica, a gente pode ter também aumento do LDL, aumento dos triglicerídeos e, em alguns casos, redução do HDL. E lembrar sempre dos medicamentos. Então, principalmente diuréticos tiazídicos, beta-bloqueadores, estrogênio oral. Então a gente sabe que o uso do estrogênio transdérmico, ele não se relaciona ao aumento do colesterol, mas o estrogênio oral sim. E medicamentos, os antirretrovirais, medicamentos usados para HIV, principalmente os inibidores da protease, podem aumentar os níveis de colesterol. Então, tiazídicos, beta-bloqueadores, estrogênio oral, inibidores de protease. Então, dentre os beta-bloqueadores, talvez o que cause menos aumento dos níveis de colesterol seja o carvedilol, mas atenolol, propranolol, metoprolol, eles podem aumentar um pouco os níveis de colesterol. Então, sempre que a gente tem um paciente com colesterol alto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estratificar o risco desse paciente. Então, a estratificação do risco é que vai determinar a meta do nosso tratamento. Então, todo paciente que você atender, principalmente aquele paciente que tem um colesterol alto, você tem que avaliar o risco cardiovascular dele. É através desse risco cardiovascular que a gente vai determinar a meta de tratamento e o remédio que a gente vai escolher. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele é diabético, ele é fumante, ele é obeso, ele é um paciente de alto risco. Ele vai ter que ter um LDL menor do que, por exemplo, uma mulher de 24 anos, magra, e que faz atividade física, se alimenta bem. Então, os níveis de LDL entre esses dois pacientes vai ser diferente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é
estratificar o risco cardiovascular, a gente vai ter que classificar esse paciente em risco baixo, risco moderado, risco alto ou risco muito alto. E aí, classificando o paciente dentro dessas classes, a gente vai definir a meta terapêutica de cada paciente. Então, a gente tem, né, os pacientes que vão receber uma prevenção secundária, então vão receber, por exemplo, estatina para uma prevenção secundária. Quem é que vai ser aqueles pacientes que vão receber a prevenção secundária? Ou seja, a gente está prevenindo um outro evento cardiovascular ou cerebrovascular. Então a gente vai fazer prevenção secundária naquele paciente que apresenta a doença aterosclerótica. Então é aquele paciente que já teve um AVC, que já teve um IAM, que tem doença arterial periférica, que tem angina. Então esse paciente, ele é considerado um paciente de muito alto risco. A meta de LDL vai ser uma meta bem rígida. Para quê? Para evitar que esse paciente tenha outro evento cardiovascular ou cerebrovascular. Agora, o grande desafio é fazer a prevenção primária, porque a prevenção secundária, você já sabe que o paciente tem aqueles problemas, então você vai usar um remédio para evitar que ele tenha outro evento. Já a prevenção primária, a gente tem que reconhecer aquele paciente que tem um risco maior de ter um evento cardiovascular ou cerebrovascular, para evitar que ele tenha esse evento inicial. Então, seriam aqueles pacientes que ainda não têm doença aterosclerótica clínica, é mais subclínico, então ele nunca teve um infarto, nunca teve um AVC, mas ele tem alto risco cardiovascular. E esses pacientes, eles vão se beneficiar dessa prevenção primária, porque a gente vai evitar que ele tenha um evento cardiovascular. Dentre os fatores de risco, vocês já estão cansados de saber, né? A gente tem vários fatores de risco cardiovascular. Quanto mais fatores de risco, maior o risco de o paciente ter um infarto, um AVC, angina, doença arterial periférica. Então, dentre os fatores de riscos, nós temos diabetes, obesidade, hipertensão arterial, sedentarismo, tabagismo, uma história familiar, né? Principalmente quando o familiar dessa pessoa teve, se for homem, teve o evento antes dos 55 anos de idade, e se for mulher, antes dos 65 anos. Então, isso conta como fator de risco. E o que a gente está vendo, dislipidemia, principalmente a hipercolesterolemia. Então, todo paciente a gente vai ter que estratificar o risco dele, a gente vai ter que classificar esse paciente em risco baixo, risco moderado, risco alto ou muito alto. Para isso, a gente tem vários scores de risco que a gente pode usar. Às vezes a gente pode acessar a internet, colocar os dados do paciente e ele vai nos dizer se esse paciente ele tem alto risco, baixo risco, risco médio ou um risco muito alto de ter um evento cardiovascular. Na verdade, esses scores, na maioria das vezes, eles classificam em risco baixo, risco moderado ou risco alto. No ano passado, criou-se mais um grupo de pacientes que é o de muito alto risco. Quem seria o grupo de muito alto risco? Aquele paciente que já teve ou tem uma doença aterosclerótica. Então a gente pode usar para estratificar, para classificar esse paciente dentro desses grupos, vários scores. A gente tem o score de risco de Framingham, o score de risco de Reynolds, o score de risco global e o score de risco pelo tempo de vida. Então a gente pode usar qualquer um desses, colocar os dados do paciente e classificar o paciente em risco baixo, moderado, alto ou muito alto. Então, score de risco de Framingham, score de risco de Reynolds, score de risco global, score de risco de tempo de vida. E aí a gente vai classificar esse paciente em risco baixo, moderado, alto ou muito alto. E aí cada grupo ele tem uma meta do LDL. Então sempre que você pegar um lipidograma, o exame que você tem que avaliar é o LDL. Eu vejo muito na prática muita gente tratando o paciente por causa do colesterol total. Mas lembrar, o colesterol total ele é a soma do HDL, do LDL e do VLDL. Se você tem um paciente jovem, saudável, que tem um LDL muito alto, o próprio LDL vai aumentar o colesterol total. Então você não vai tratar esse paciente. Então você tem que se focar sempre no LDL. Então o foco é LDL.
Não esqueça isso. Então, se você tem um paciente com muito alto risco, a meta de LDL é menor que 50. Se o paciente é de alto risco, um diabético, se ele é diabético, ele já é de alto risco, menor que 70. Risco moderado ou intermediário, menor que 100. E o baixo risco, alguns autores recomendam como meta um LDL menor que 130, mas a maioria diz o seguinte, que a meta é individualizada. A gente não vai usar remédio para um paciente de baixo risco que tem o LDL um pouco aumentado. Então, risco muito alto, menor que 50, risco alto, menor que 70, risco intermediário, menor que 100 e o risco baixo vai ter a meta individualizada. Quem é que vai dizer para você se esse paciente tem risco baixo, moderado, alto ou muito alto? Aqueles scores que eu acabei de comentar. Aí a gente tem uma exceção, quando a gente tem um paciente com hipertrigliceridemia, principalmente paciente com hipertrigliceridemia moderada, muitas das vezes o resultado do LDL ele não é confiável e nesses casos em que a gente tem uma hipertrigliceridemia, além do LDL, a gente tem outras partículas aterogênicas, como por exemplo o IDL e o VLDL. Então, quando a gente tem um paciente com hipertrigliceridemia, a nossa meta de tratamento não vai ser mais o LDL, vai ser o colesterol não HDL. Como que a gente calcula esse colesterol não HDL? Eu pego o colesterol total e diminuo o HDL. Então, o paciente, por exemplo, tem 280 de colesterol total e um HDL de 50, o colesterol não HDL dele vai ser 280 menos 50, 230. Então, sempre que eu tenho um paciente com hipertrigliceridemia, esse paciente ele tem outras partículas aterogênicas além do LDL. Então, ele tem IDL e VLDL. Então, nesses casos, a gente vai calcular o colesterol não HDL. Quais são as metas de colesterol não HDL? É sempre 30 acima da meta do LDL. Então, por exemplo, paciente de muito alto risco, a meta de LDL é menor que 50. Então, a de não HDL é 30 a mais, menor que 80. Alto risco, colesterol não HDL, menor que 100. Risco intermediário, menor que 130 e o risco baixo, menor que 160. Então, é sempre 30 a mais da meta do LDL. Então, para não esquecer, paciente com muito alto risco, LDL menor que 50 e colesterol não HDL menor que 80. Pacientes de alto risco, LDL menor que 70, o não HDL menor que 100. Risco intermediário, LDL menor que 100, colesterol não HDL menor que 130. E o baixo risco, o LDL, vamos considerar menor que 130 e o não HDL menor que 160. Então, só para não esquecer, eu vou avaliar ou LDL ou colesterol não HDL. Quando que eu vou usar o colesterol não HDL? Quando eu tenho pacientes com hipertrigliceridemia, porque o colesterol não HDL ele avalia outras partículas aterogênicas além do LDL, IDL e VLDL. Como é que eu calculo? Eu diminuo o colesterol total menos o HDL. Então, eu recebi o paciente, eu tentei identificar se esse paciente ele tem uma hipercolesterolemia primária ou secundária. Se ele tem uma hipercolesterolemia secundária, às vezes o tratamento da condição já melhora o colesterol. Então, por exemplo, ele é um paciente obeso, às vezes se ele emagrecer, o colesterol dele vai melhorar e eu não vou precisar usar remédio. Eu estratifiquei o risco, então eu tentei identificar se é uma hipercolesterolemia primária ou secundária. Eu estratifiquei o risco e consegui chegar na minha meta de tratamento. Então, se o meu paciente ele é de alto risco, a minha meta de LDL é menor que 70. Então, eu vou ter que usar talvez um remédio para chegar nessa meta. Então, quais seriam as medicações de primeira escolha? Como é que eu vou fazer o tratamento da hipercolesterolemia? Então, a medicação de primeira escolha são as estatinas. Então, as estatinas elas atuam inibindo a HMG coenzima A redutase. Fazendo isso, elas inibem a conversão da HMG coenzima A em mevalonato, que é o precursor do colesterol. Então, as estatinas elas bloqueiam a produção endógena de colesterol,
A partir da inibição da HMG-CoA redutase, bloqueando a conversão da HMG-CoA em mevalonato. Então, esse processo é essencial para a produção endógena do colesterol, principalmente a nível do hepatócito, lá na célula do fígado. Então, eu bloqueei essa produção endógena. O que vai acontecer? Os níveis intracelulares lá no hepatócito, eles vão diminuir. Ou seja, eu vou ter uma diminuição da produção, com isso eu vou ter menos níveis de LDL dentro da célula. O que o fígado vai fazer então? Ele está precisando de LDL, ele aumenta a expressão de receptores de LDL na superfície dos hepatócitos, puxando, captando LDL plasmático, com redução dos níveis séricos. Então eu vou tentar explicar de novo. Eu bloqueei a produção intracelular de colesterol, então o nível intracelular diminuiu. Só que a célula não pode ficar com esses níveis baixos. Então o que o fígado faz? Ele aumenta a expressão de receptores de LDL na superfície celular. Para quê? Para puxar LDL que está circulando no sangue. Então ele vai captar esse LDL circulante, diminuindo os níveis plasmáticos de LDL. Então as estatinas, elas têm a capacidade de reduzir LDL, reduz triglicerídeo em até 30% e algumas estatinas podem aumentar também o HDL em torno de 5 a 10%, mas a principal ação é reduzir LDL. E tem também outras ações interessantes, além de reduzir o LDL. As estatinas podem melhorar a função endotelial. As estatinas, elas diminuem citocinas inflamatórias, como fator de necrose tumoral, interleucina 6, proteína C reativa. E as estatinas, elas também estabilizam a placa de aterosclerose e são capazes de reduzir a trombogênese. Então, todas essas ações são interessantes para aquele paciente que tem placa de aterosclerose. Geralmente, elas são usadas à noite, com exceção da rosuvastatina e da atorvastatina, que podem ser usadas em qualquer horário. Então, se você for usar simvastatina, sempre à noite. Mas se for rosuvastatina ou atorvastatina, elas podem ser usadas em qualquer horário. Por quê? Porque tem uma meia-vida maior. As estatinas, elas diferem entre si em potência e o efeito é dose dependente, ou seja, quanto maior a dose que você usar, maior o efeito na redução do colesterol. E quando você dobra a dose, geralmente você tem uma redução adicional de 6%. Então a gente vai ver mais para frente que às vezes vale a pena você associar um outro remédio que atua por um outro mecanismo do que dobrar a dose. Mas se você tem um paciente, por exemplo, ele tem a meta de LDL de 50, você está usando uma estatina e não conseguiu chegar nessa meta, uma opção, uma alternativa que você tem para tentar chegar na meta é dobrar a dose. Geralmente, quando você dobra, você tem uma redução adicional de 6% no LDL. Então, nessa tabela aqui, eu trago várias opções de estatinas que a gente tem no mercado. Então, a gente tem atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina e lovastatina. Então, as mais potentes, que a gente mais usa, que a gente tem quase certeza que a gente vai conseguir chegar na meta, rosuvastatina e atorvastatina. Então, a rosuvastatina, ela chega a ter ela é 8 vezes mais potente que a simvastatina, 4 vezes mais potente que a atorvastatina. Então, em muitos pacientes onde a gente tem aquela meta muito rigorosa de LDL, às vezes a gente vai ter que usar uma alta dose de estatina e uma estatina potente. Então, quando você usa uma rosuvastatina ou uma atorvastatina, você não erra nunca. Por quê? Porque são estatinas potentes. Por outro lado, a gente tem a simvastatina, que é mais barata. Então, para pacientes que não têm uma condição financeira boa, a simvastatina é uma boa opção. Na verdade, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é chegar na meta. Então, se o paciente está usando simvastatina 20 mg, mas ele conseguiu chegar na meta programada de LDL para ele, está ótimo.
mas cada estatina ela tem uma potência e elas diferem entre si. A simvastatina, desde o ano passado, a dose máxima recomendada nos Estados Unidos é de 40 miligramas e se estiver associada à mildarona, se o paciente estiver usando a mildarona, a dose máxima recomendada é de 20 miligramas. Mas a rosuvastatina, a atorvastatina, né, às vezes a gente pode usar até 80 miligramas. Lembrar que a rosuvastatina e a pravastatina, elas não são metabolizadas pelo citocromo P450, então elas têm essa vantagem. Então, por exemplo, vários medicamentos que a gente usa na prática, como por exemplo antifúngico, até mesmo os antirretrovirais, eles são metabolizados pelo P450. Então, às vezes, você pode ter aumento, né, de efeitos adversos quando você usa, por exemplo, a simvastatina, que é metabolizada pelo citocromo P450, com outra droga que também que vai ser metabolizada por esse citocromo. Então, rosuvastatina e pravastatina, elas não são metabolizadas pelo citocromo P450, então tem também essa vantagem. Dentre os efeitos adversos, os mais comuns, mialgia, artralgia e rabdomiólise. A rabdomiólise é uma complicação mais rara e também mais grave, mas mialgia e artralgia são complicações muito comuns na prática clínica. E essa classe de medicamento também pode causar aumento das transaminases. E a gente tem o risco maior de ter essas complicações, principalmente quando as estatinas são associadas a outros medicamentos que potencializam o efeito das estatinas, como por exemplo os fibratos. Os fibratos são medicamentos usados para tratar hipertrigliceridemia. Eles podem ser associados com estatina? Podem. Então nós temos às vezes pacientes com dislipidemia mista, em que ele tem colesterol alto e triglicerídeo alto, que às vezes a gente vai ter que usar um remédio para o colesterol, que é a estatina, e um para o triglicerídeo, que é o fibrato. Então a gente pode associar. Geralmente a gente prefere associar o ciprofibrato ou o fenofibrato e não é recomendado, gravem isso, não é recomendado associar uma estatina com o gemfibrosil. Então, gemfibrosil é um fibrato que não se associa com estatina, porque você pode aumentar o risco de complicações. Então, só para não esquecer, os principais efeitos adversos das estatinas: mialgia, artralgia. Quando a gente tem uma mialgia importante, a gente pode ter a rabdomiólise, que é a associação da miosite com uma insuficiência renal. A gente pode ter aumento das transaminases. E, geralmente, quando é que a gente vai suspender esses medicamentos? Então, as estatinas, elas podem ser mantidas se a CPK tiver até 10 vezes o limite superior da normalidade. Então, se o paciente ele tem mialgia, artralgia, você fez a CPK, ela ultrapassou 10 vezes o limite superior da normalidade, a gente tem que suspender a estatina. Já as transaminases é aceitável o uso até 3 vezes o limite superior da normalidade. Então, vamos supor que as transaminases, o normal geralmente é até 40. Então, até 120 você pode manter a estatina. Acima de 3 vezes o limite superior da normalidade nas transaminases, a gente geralmente suspende. Então, CPK, acima de 10 vezes o limite superior da normalidade, a gente suspende a estatina. Se ela começou a aumentar, passou de 7 vezes, às vezes já é interessante se suspender. Ou se ela vem no aumento progressivo, já suspende. E as transaminases a gente suspende quando ela as transaminases estão 3 vezes, né, além do limite superior da normalidade. Então, só para lembrar, né, que eu já comentei também, a pravastatina e a rosuvastatina, elas não são metabolizadas pelo citocromo P450, e as outras estatinas, elas devem ser usadas com cautela quando associadas a medicamentos que também são metabolizados pelo P450, como antifúngicos e antirretrovirais. Lembrar então dos fibratos, que altera a metabolização das estatinas, aumentando o risco de complicações, né? Principalmente o gemfibrosil, que não deve ser associado com as estatinas. A simvastatina, eu também já comentei, dose máxima nos Estados Unidos 40 mg dia, isso é a orientação do FDA. Se a simvastatina, se o paciente estiver usando a mildarona,
dose máxima de 20 mg dia. E a estatina, ela também parece aumentar o risco de diabetes a longo prazo, mas os benefícios são maiores do que esse risco. Em relação à monitorização, isso é algo muito controverso. Você vai ler, tem literatura que traz a orientação para você avaliar CPK e transaminases, e tem outras que não. Então, mas geralmente a orientação é a seguinte: sempre fazer a dosagem de CPK e de transaminases antes do início do tratamento, na primeira reavaliação, e a cada ajuste da dose você também reavalia. Ou se o paciente apresentar alguma complicação. O paciente começou a ter dor no hipocôndrio direito, ficou ictérico, começou a ter miosite, dor muscular, faz também o exame para ver se esse paciente não está evoluindo com nenhuma complicação. Então já falei também, só para não esquecer, a gente tem que suspender a estatina quando a CPK está acima de 10 vezes o limite superior da normalidade e suspender a transaminase quando ela está 3 vezes o limite superior da normalidade. A estatina ela é contraindicada principalmente nas hepatites agudas, não nas hepatites crônicas. Então, o paciente, se ele tiver uma hepatopatia crônica, a gente pode usar a estatina, mas nas hepatites agudas a gente evita o uso das estatinas. Uma outra medicação que a gente pode usar nas hipercolesterolemias é o ezetimiba. Então, o ezetimiba ele inibe a absorção intestinal de colesterol. Ao inibir a absorção intestinal de colesterol, ele reduz os níveis intracelulares de colesterol lá no hepatócito. Então, se eu reduzir a absorção, eu vou ter menos colesterol a nível intracelular no hepatócito. Com isso, o que o hepatócito vai fazer? Ele aumenta a expressão de receptores de LDL na membrana do hepatócito e capta o LDL circulante, diminuindo os níveis de LDL no sangue. Então, o ezetimiba, ele reduz os níveis de colesterol em 10 a 25% e tem um efeito sinérgico quando associado com a estatina. Então, a combinação estatina e ezetimiba, nesses casos, a gente pode ter uma redução de até 50% nos níveis de LDL. E recentemente a gente teve a divulgação desse estudo, que é o estudo Improve It, que mostrou que ele comparou um grupo de pacientes usando simvastatina com ezetimiba com outro grupo usando simvastatina e placebo. E esse estudo mostrou uma redução de eventos cardiovasculares no grupo que usou simvastatina com ezetimiba, mostrando então que essa combinação ela consegue reduzir risco cardiovascular, o que é muito bom. A dose de ezetimiba é de 10 mg dia, pode ser usada em qualquer horário, praticamente não causa nenhum efeito adverso, então é uma medicação super segura, e a contraindicação também é a hepatite aguda. Outro medicamento que não é tão usado na prática clínica são as resinas sequestrantes de ácidos biliares, que também vão reduzir a absorção intestinal de colesterol e vão atuar como ezetimiba. Então, reduziu a absorção intestinal de colesterol, a gente vai ter uma redução dos níveis de LDL no meio intracelular do hepatócito. Com isso, o fígado aumenta a expressão de receptores de LDL na superfície celular e capta o LDL circulante. A gente tem 3 sequestrantes de ácidos biliares, que é o colesevelam, a colestiramina e o colestipol. No Brasil, o único disponível é a colestiramina. Esses medicamentos eles reduzem o colesterol em 5 a 30% dependendo da dose. Então, quanto maior a dose, maior a redução do colesterol. A dose usual varia de 4 a 24 gramas por dia, mas geralmente a maioria dos pacientes não tolera uma dose maior que 16 gramas por dia. E a gente tem que ter um cuidado que esses medicamentos eles podem aumentar os triglicerídeos e geralmente eles são evitados em pacientes com hipertrigliceridemia. Como são medicamentos que atuam principalmente no trato gastrointestinal, é comum o achado, o paciente ele pode ter alguns efeitos adversos, principalmente relacionados ao trato gastrointestinal, como constipação, plenitude pós-prandial, náuseas e flatulência. Nós temos agora também alguns medicamentos mais novos que foram lançados recentemente no mercado. Um deles
São os inibidores da PCSK9. A PCSK9 é a proproteína convertase subtilizina quexina tipo 9. O que essa proteína faz? Ela degrada receptores de LDL. Então lembrar, o receptor de LDL no fígado, ele capta o LDL circulante, ou seja, ele diminui o LDL no sangue. Então se eu tenho uma proteína que degrada esse receptor, essa degradação do receptor vai aumentar o meu LDL plasmático. Então esses medicamentos, os inibidores da PCSK9, eles inativam a PCSK9 e aí eu vou ter aumento dos receptores de LDL no hepatócito, captando mais LDL plasmático. A gente tem o alirocumab, que pode ser usado de 75 ou 150 miligramas a cada 2 semanas. O uso é subcutâneo e esses medicamentos são muito caros, têm um custo muito alto e geralmente ficam reservados para aqueles pacientes com hipercolesterolemia muito importante, principalmente nas hipercolesterolemias de origem genética. A gente tem também o evolocumab. Ele é usado na dose de 140 miligramas a cada 2 semanas, também subcutâneo, ou 420 miligramas uma vez ao mês. Então eles são indicados principalmente naqueles casos muito graves de hipercolesterolemia e conseguem reduzir o colesterol em até 60%. Nós temos uma outra classe de medicamento que são os inibidores da proteína de transferência do éster de colesterol. Então, inibidores da proteína de transferência do éster de colesterol. Eles conseguem reduzir o LDL e aumentar o HDL. Então, a gente tem o torcetrapib. No estudo com torcetrapib, os pacientes que usaram tiveram um aumento do HDL em 72%. E uma redução do LDL em 25%, mas esse estudo ele foi suspenso porque os pacientes que estavam usando as drogas, eles tiveram um risco cardiovascular maior. Então ele foi suspenso antes de terminar e esse aumento do risco cardiovascular provavelmente se deveu a um efeito desse medicamento no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nós temos também o dalcetrapib. Esse medicamento, o estudo que foi feito com ele, mostrou uma redução do LDL em 30%, mas não mostrou nenhuma eficácia clínica na redução de risco cardiovascular. E aí nós temos um que ainda está sendo estudado, que é o anacetrapib, que a gente ainda não tem evidências ainda, resultados de segurança e de resposta a essa medicação. Então, os inibidores da proteína de transferência do éster de colesterol, a gente ainda não tem disponibilidade para uso, primeiro porque os primeiros estudos mostraram ou não mostrou eficácia ou até aumento do risco cardiovascular, e aqui no Brasil a gente não tem. A gente tem também os inibidores da proteína de transferência de triglicerídeo microsomal. O nome do princípio é lomitapiba. E ele reduz a formação de quilomicrons no intestino. Então lembrar que os lipídios, eles são transportados, assim que eles são absorvidos no intestino, eles são transportados pelo quilomicrons. Então ele inibe a formação dos quilomicrons no intestino e inibe a formação do VLDL no fígado. Então lembrar que o LDL, ele é um precursor do o VLDL é um precursor do LDL. Então lá no fígado, o fígado produz o VLDL, que é uma lipoproteína riquíssima em triglicerídeo. E esse VLDL, ao ser transportado no plasma, ele vai sendo hidrolisado, ele vai perdendo triglicerídeo. A partir do momento que ele perde triglicerídeo, ele se transforma no IDL, e o IDL ele vai perdendo triglicerídeo para a célula e se transforma no LDL, que é uma lipoproteína com baixa quantidade de triglicerídeo e muito colesterol. Então, VLDL tem muito triglicerídeo e menos colesterol. O LDL tem muito colesterol e pouco triglicerídeo. Então, o VLDL se transforma no IDL, que se transforma no LDL. Então, bloqueando, diminuindo o VLDL, eu diminuo o precursor do LDL. Então, eu vou ter uma diminuição
do LDL também. Ele é usado na dose de 5 a 60 mg dia e pode causar náuseas, flatulência e diarreia. É um medicamento que a gente ainda não tem disponível no Brasil. Temos também, os inibidores da síntese da ApoB, que é o Mipomersen, que também ainda não tem no Brasil. Ele inibe a síntese da ApoB, que é o principal constituinte do LDL e do VLDL. O uso dele é subcutâneo e de efeitos adversos a gente pode ter efeitos no local da aplicação, podemos ter aumento das enzimas hepáticas e sintomas de resfriado. Resumindo, o tratamento da hipercolesterolemia, o que a gente tem hoje? Estatina e ezetimiba, são os dois principais medicamentos que a gente tem hoje. E naqueles casos muito graves a gente pode usar os inibidores da PCSK9. Vou fazer algumas questões. A hipercolesterolemia familiar caracteriza-se por doença cardíaca com aterosclerose antes dos 60 anos e perda da regulação da fração HDL do colesterol. Então lembrar, na hipercolesterolemia familiar é uma doença genética em que a gente tem hipercolesterolemia desde o nascimento. Então está errada. A disfunção dos receptores de HDL e aumento exagerado da fração do LDL. Então a gente tem uma disfunção dos receptores de LDL e realmente a gente tem aumento exagerado do LDL. Então a letra B está errada. Letra C, fenótipo de hipercolesterolemia autossômica dominante. Então, a hipercolesterolemia familiar, ela é uma doença autossômica dominante. E doença cardíaca de início precoce? Com certeza. Então, a alternativa C está correta. As doenças abaixo são causas de dislipidemias secundárias em crianças, exceto hipotireoidismo lembrar que altera o metabolismo do colesterol, obesidade também, síndrome nefrótica também, uma importante causa de hipercolesterolemia, e diabetes também. Então, síndrome nefrítica, ela não é causa de hipercolesterolemia. Homem de 62 anos, tem diabetes tipo 2 e realiza apenas controle dietético, mantendo níveis de glicose adequados. Exames laboratoriais, LDL de 108, colesterol HDL de 28, triglicerídeo de 461. Qual a conduta farmacológica mais adequada para o tratamento da dislipidemia? Então, isso eu ainda vou falar lá na hipertrigliceridemia. Então, quando a gente tem um paciente com hipertrigliceridemia, a gente tem que calcular o colesterol não HDL para avaliar as partículas aterogênicas, LDL, IDL e VLDL. Como é que a gente diminui partícula aterogênica? Estatina. Então, na hipertrigliceridemia moderada, a gente tem que se preocupar com o risco cardiovascular do paciente. Na hipertrigliceridemia grave, a gente preocupa com a pancreatite. Então, na hipertrigliceridemia moderada, eu calculo colesterol não HDL e eu vou diminuir o risco cardiovascular desse paciente usando estatina. Então, eu não vou usar fibrato. Eu vou usar estatina para reduzir as partículas aterogênicas que eu calculei lá no colesterol não HDL. Então, eu vou usar estatina. A hipercolesterolemia deve ser tratada com o uso de ácido nicotínico, é mais para hipertrigliceridemia. Fenofibrato também. Niacina, que é a mesma coisa do ácido nicotínico. Então, inibidor da HMG-CoA redutase, que é justamente as estatinas. Então, Gisele tem 24 anos, é operadora de telemarketing, sedentária e procura consultório para orientação sobre prevenção de risco cardiovascular, preocupado com o resultado de exames de check-up que revelaram colesterol de 280 e HDL de 78. Ao exame clínico, apresenta-se com sobrepeso, sem evidência de outro fator de risco. Então, quer dizer, não tem nenhum fator de risco, tem o colesterol de 280, mas ela tem o HDL de 78. Lembrar, colesterol total, ele é a soma do HDL, do LDL e do VLDL. Se você tem um HDL muito alto, ele vai aumentar o colesterol total. Então, qual seria o aconselhamento para essa paciente? Então, o aconselhamento de Gisele inclui avaliação de risco e planejamento terapêutico, respectivamente adequados como? Então, ela é um paciente de alto, moderado, de um risco baixo, moderado, alto ou muito alto? Risco baixo. Ela precisa receber tratamento? Não.
É só reorientação alimentar, atividade física e lembrar que essa paciente ela tem o colesterol alto, o total alto, porque o HDL dela é alto. Então ela não precisa de tratamento medicamentoso nenhum. Então a alternativa correta, a alternativa C. Então, em acompanhamento ambulatorial, um paciente de 46 anos, HIV positivo, apresenta esteatose hepática de moderada a grave. Está em tratamento com ritonavir e apresenta a seguinte avaliação laboratorial. Colesterol total de 283, HDL 36, o LDL 180, então está bem alto, e triglicerídeo de 380. TGO 55 e TGP 94. A opção terapêutica mais indicada é, então lembrar, na hipertrigliceridemia moderada, a gente vai preocupar com risco cardiovascular, a gente vai preocupar com as partículas aterogênicas. Então a gente vai usar, para reduzir risco cardiovascular, estatina. Esse paciente ele já usa um antirretroviral. Então qual é a droga de escolha? A gente vai usar sempre pravastatina ou rosuvastatina, lembrar que não são metabolizadas pelo citocromo P450. Sobre o tratamento das dislipidemias, assinale a alternativa incorreta. Recomenda-se a redução global da ingesta de gordura, dando preferência para maior ingestão de ácidos graxos monoinsaturados? Sim, então a gente principalmente diminui gordura saturada, gordura trans. Os fibratos representam a primeira escolha para o tratamento das hipertrigliceridemias e o gemfibrosil é o melhor fibrato para associar com estatinas. Então essa aí já está incorreta. Então lembrar, a gente pode associar estatina com fibrato. A gente prefere sempre ciprofibrato ou fenofibrato e não associa, evita o máximo possível associar o gemfibrosil porque a gente aumenta o risco de complicações. Dos exames laboratoriais para controle das dislipidemias, o mais utilizado tradicionalmente como parâmetro de monitorização do tratamento hipolipemiante é LDL. Então lembrar, o nosso foco é LDL. Então esquece colesterol total quando você for analisar um lipidograma. Tem que avaliar o LDL. Nos pacientes com hipertrigliceridemia, a gente vai calcular o colesterol não HDL, mas sempre a nossa meta é o LDL. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.